A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Aula 2. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Vamos orar então. Pai amado, nós colocamos nossa vida nas mãos do Senhor, Deus. Te pedimos que o Senhor possa nos orientar, possa nos guiar, possa nos instruir, Senhor, e nos dar discernimento, papai, para o tempo que vivemos, para as coisas que conhecemos do Senhor e para aquilo, Deus, que a nossa alma precisa, Senhor. Vem mesmo, Deus, de encontro ao coração do meu irmão, da minha irmã nesse dia e traz paz e traz alegria para cada um de nós, papai, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. A pergunta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo está comparando o mundo todo e colocando todos debaixo da mesma sentença diante de Deus. Todos pecaram. Então, existem alguns justos? Não, nenhum, todos se extraviaram. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora. Lembra de João Batista dizendo, raça de víboras? Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos. A destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Que justiça é? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos, e sobre todos, os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem o quê? Da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. Como que foi proposto isso? No sangue de Jesus derramado na cruz, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, o que? Na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E Paulo continua dizendo, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para aquele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância, ou seja, o orgulho, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei o quê? Da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. E para terminar, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente quem? O pecador. E isso, então, é a nossa verdade prática. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele, o ser humano foi totalmente corrompido. Por ele, quem? Pelo pecado. Vamos lá para a introdução, então. Mais um versículo de Paulo, dizendo ainda aos Romanos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos, o quê? Todos pecaram.
E é muito interessante porque esse início desse capítulo, no capítulo de Romanos, capítulo 3, ele vai discorrendo sobre isso, e você precisa entender que o mundo onde Paulo viveu aquela época, para quem Paulo escreveu, Paulo não tinha visitado Roma ainda. O mundo, os pecados, os conflitos, a mesma coisa que nós vivemos hoje. Nós não podemos entender que seja diferente, porque a sociedade onde Paulo vivia também tinha seus problemas. O pecado estava sendo deixado de lado. As pessoas não estavam valorizando o que Paulo diz aqui, o Criador ao invés da criatura. O mundo está doente. A sociedade está se enfraquecendo à medida que se dobra diante do liberalismo e da vaidade do ser humano. O remédio para o pecado é a morte de Cristo, aonde? Na cruz. A amartiologia é a matéria da teologia sistemática que aborda o estudo de quê? Do pecado. A doutrina bíblica do pecado, por natureza, faz oposição às principais ideologias modernas que buscam enaltecer o homem, destacando sua suposta bondade interior, sua falsa paz com todos e com tudo. Para alguns é insuportável, intragável, sustentar que o homem por natureza é pecador e que precisa se arrepender, sujeitando-se a Deus através de quem? De Jesus Cristo, do sacrifício dele na cruz. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele, o ser humano foi totalmente o quê? Corrompido. Olha essa figura, o que ela representa para você? Aqui tem um alvo, né? E temos as flechinhas ali. Uma só acertou o alvo, as outras caíram aonde? No chão. São dois tipos de situação: aquele que acerta o alvo às vezes e aquele que não acerta o alvo. Mas nós temos um outro tipo de situação também, olha essa imagem. Aquele que acerta o alvo deliberadamente errado. Tá vendo as flechinhas agora? Elas estão fixadas em outro lugar. Aquelas primeiras não, caíram ao chão. E uma acertou. Aqui, uma acertou, mas as outras acertaram em alvos errados. Cuidado para que isso não aconteça na sua vida. A palavra de Deus fala que todos pecaram. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele tem em Jesus Cristo a redenção para o ser humano. Para que você não saia errando as suas flechas. Para que você não erre o seu alvo. Para que você não peque. Tá bom? Vamos ver, completando a lição, o que tem mais para nós. Porque nem mesmo compreendo, Paulo está dizendo, o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E nós precisamos ler esse texto, porque Paulo aos Romanos está dizendo esse tratado para nós, sobre a lei, sobre a graça, sobre a vida com Jesus Cristo. Imagine se Paulo tivesse talvez conhecido essa cidade logo no princípio, não tivesse talvez escrito essa carta. Porque se você conhece, você visitou, você não precisa deixar uma carta. Mas Paulo não tinha conhecido aquele povo ainda. Estava mandando para eles um tratado, literalmente, ensinando-os a conduzir o modo de vida deles. E ele continua dizendo assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha só o conflito que Paulo está tratando. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo,
com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Muitas dúvidas aparecem, muitas dúvidas ficam para nós, lendo isso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo continuou dizendo: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Paulo está dizendo isso, escrevendo aos Romanos, para que você possa entender o amor do Senhor por você. Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Então, se você tem dúvida, peça ao Senhor para te esclarecer. Leia a carta de Paulo aos Romanos. Entenda o que Deus quer falar com você através disso, tá bom? É bom ressaltar que o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo. Não é só na convivência que se aprende essas coisas, mas é um mal inerente à natureza humana. A corrupção, ela é total, seja ela mental, moral, espiritual. O homem só pode ser liberto do pecado depois do convencimento pelo Espírito Santo. E quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O próprio Espírito Santo. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Não provém de nenhum esforço humano, preste bastante atenção nisso, mas gratuitamente e divinamente ofertada a todos quantos quiserem receber. Observe bem que a razão nunca deverá ser colocada acima da revelação divina, questionando-se então a inspiração, a inerrância, a infalibilidade das Escrituras, os milagres e as atuações sobrenaturais do Espírito Santo não podem ser dominados por mentes caóticas e deturpadas. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados e mudanças de caráter por uma visão o quê? Progressista, materialista, distorcida, que acaba incentivando a banalização da graça e a mesmice do pecado, atrelado que aos comportamentos já antigos da sociedade mundial, como nós dissemos. Vamos lá para a conclusão, então. Uma sociedade moralmente desajustada, indivíduos de caráter fraco, instável, o pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é o quê? Negligenciada. Os heróis da modernidade, do mundo atual, da geração da internet, da geração dos formadores de opinião, dos coaches, dos influencers, se perdem em seu egocentrismo, neuroses e falta de identidade. A autonomia incondicional do corpo, sem limitações, como dizem aqueles que querem propagar isso, meu corpo, minhas regras, desconstrói o templo do Espírito Santo. Não se valoriza mais a dignidade, o cuidado, tudo e nada se invertem, valores se perdem. Surge então a famosa geração o quê? Self-service. Por que geração self-service? Não sei se você é assim, quando eu chego às vezes num restaurante que tem muita opção de comida, eu fico um pouco desnorteado, o que comer? Se eu tentar comer um pouquinho de cada coisa, depois eu vou ter aquela sensação de que parece que eu realmente comi demais. Ou a gente perde a sensação do sabor das coisas, porque mistura muita coisa. Então, quando eu chego às vezes no self-service, eu tenho uma linha de raciocínio para um almoço. Então, se eu quero comer, por exemplo, um arroz, feijão, um tutu, eu não saio colocando de tudo, não, para não ficar perdido. E é uma geração chamada de self-service porque é muito fácil. Você pode escolher o que você quiser. Você tem na sua frente ali tudo fácil, tudo pronto. Se você quer usar droga, você usa. Se você quer prostituir, você prostitui. Se você quer mentir, você mente. Se você quer furtar, você pode furtar.
Amanhã você não faz, no outro dia você faz. Você vive uma vida selecionando aquilo que você quer. Você não tem um padrão, você não tem uma linha de raciocínio. Por isso, chamada de geração self-service. Muito à vontade, sem limite, sem o não das coisas. E nós não podemos nos acostumar com isso. Não podemos adorar a criatura e nos esquecer de quem? Do Criador. O amor de Deus é incondicional. Não podemos julgar, condenar as pessoas de forma nenhuma. Não faça isso. Você veio para ter um propósito de vida, que é nunca julgar, nunca condenar. Deixe que o pecado faça isso com as pessoas. Apresente para elas a salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos limitar a graça de Deus. Precisamos sim anunciar que Deus ama o pecador, mas nunca abrir mão de valores que são o quê? Divinos e imutáveis. Não abra mão dos seus valores. Não abra mão do seu caráter. Não abra mão da verdade para dizer para as pessoas. A relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais, como nós temos visto nos nossos dias, em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, está se misturando. Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui, o trabalho com moradores em situação de rua. Muitas instituições, muitas entidades tentam fazer esse trabalho, mas não por causa das pessoas, para aparecer. Uma demagogia, uma usurpação de autoridade, tudo que você puder imaginar, nunca para resolver o problema deles. Então, cuidado com isso, para que você não se envolva nisso. Igualmente, não retratam a fé cristã. Essas coisas não são retrato da fé cristã. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos acertar o alvo. Vamos usar nossas flechas de forma correta. Vamos entender, não vamos banalizar essa doutrina do pecado. O pecado, o salário do pecado é a morte. Entenda que você precisa ser uma igreja viva, que acerta o alvo. Quem é o seu alvo? É Cristo Jesus. Quem é o que você precisa buscar? É Cristo Jesus. Leia a palavra, pregue o evangelho, ame as pessoas, não julgue, não condene, não critique, não caia nessa onda de hoje que nós temos, tudo é motivo de briga, tudo é motivo de discussão. Saia fora dessas coisas, acerte suas flechas. Para quê? Para que você seja achado íntegro, santo, reto diante de Deus. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.